da forma que os irmãos se sentirem mais à vontade. Nós vamos ler o livro de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 1. Provérbios 14, o versículo 1. Amém, amados? Amém. Leamos o texto sagrado. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba ou a destrói com as suas mãos. Amém. Podeis estar assentados. Este texto de Provérbios foi acolhido pelas irmãs, e neste texto elas extraíram uma pergunta para nos redarguir, para nos levar a uma reflexão. Esse texto ele propiciou a pergunta: sábio ou tolo? Mas essa pergunta, ela está sendo feita nesse congresso, não é para classificar um grupo de irmãs em sábio e outro grupo de mulheres em tolo. Não é esse o propósito dessa pergunta. Porque nosso Deus não está aqui para nos desmerecer, porque nós sabemos que nós somos a coroa da sua bênção. Ele proporcionou a nós a capacidade de nós alcançarmos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, todas as sortes de bênçãos. Ele nos fez para o melhor. Mas esta pergunta, ela é muito conveniente. Ela é uma pergunta necessária. Porque esta pergunta, minhas irmãs, ela traz à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. E aí você se pergunta: mas o que dá esperança ao povo de Deus? Olhe para o teu coração agora e faça esta pergunta para você: o que me dá esperança? Mensageiras, o que lhes dá esperança? Jovens, o que lhes dá esperança? Visitantes, o que lhes dá esperança? Igreja do Senhor, o que traz esperança ao nosso coração? O que traz esperança para nós é o nosso Deus, é a sua palavra e as suas promessas. Isso traz esperança para as nossas vidas. E você sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não muda, a palavra dEle não passa e as promessas dEle se cumprem. Então essa pergunta traz qual esperança para nós? Qual palavra de Deus, ela evoca a esperança de sermos mulheres sábias? Aquelas palavras registradas pelo apóstolo lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, quando ele vai dizer para nós, irmãs, quando ele vai dizer para a igreja, quando ele vai dizer para o seu povo, que Deus nos criou para as boas obras. Deus nos criou para o que é bom, e também Ele propôs que nós andássemos nestas obras. E quando eu olho para esta palavra e eu tomo posse dela para a minha vida, que Deus me formou para as boas obras e propôs que eu andasse nela, então eu entendo que o desejo do coração de Deus para a minha vida, não só para a mulher, mas para o homem, para a criança, para o jovem, é que nós sejamos sábios. A palavra do Senhor vai nos afirmar isso, amadas, que nós somos formadas para as boas obras, quando nós olhamos para Provérbios 31, o versículo 10. Ele vai descrever a partir deste texto que a mulher sábia, ela também é uma mulher virtuosa. Que a mulher sábia, ela é louvada pelo seu marido e pelos seus filhos. Que a mulher sábia, ela é empreendedora. Ela ajuda na provisão da casa. Ela também é caridosa. Esta mulher, o seu marido confia nela. E ela é temente a Deus. Quando eu leio as palavras do Eterno, então eu tenho certeza
do que ser aquilo que Deus te criou para que você fosse. A palavra de Deus diz que Ele formou uma mulher auxiliadora e idônea. E quando você lê esse texto e esse verbo, auxiliadora, o original dele é o mesmo verbo usado para quando Deus presta o seu auxílio, o seu socorro. Deus notou o ser que Ele criou como algo que lhe é pertinente, para dizer, da mesma forma que eu posso auxiliar, eu vou lhe capacitar para ser auxílio na vida da tua família, na vida dos teus filhos, do teu esposo, da igreja, aonde você estiver, você será capaz de dar auxílio. E Ele não diz somente que somos ajudadoras, auxiliadoras, mas também idôneas, porque idoneidade diz daquilo que é capaz, que é competente, que é apto. Então nós estamos aptas e somos competentes, porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para sermos mulheres sábias. Nós sabemos, irmãos, que o pecado, com a sua influência, com a sua ação, muitas vezes tem trago sobre nós aquilo que Deus não projetou. Mas nós estamos aqui para tomar posse exatamente daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus são as boas obras. E a boa obra é que sejamos esta mulher virtuosa, é que sejamos esta mulher temente, é que sejamos empreendedora, louvada pelos nossos filhos, que os nossos maridos confiem em nós, que a igreja do Senhor veja em nós colunas, que a igreja do Senhor veja a glória de Deus resplandecer através da nossa vida, porque Deus não me formou para o pior, Deus me criou para o melhor. O mundo tenta te depreciar, o mundo tenta te diminuir e te desvalorizar, até mesmo por você ser uma mulher cristã. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que não importa o que as pessoas digam. Às vezes nem mesmo o que nós pensamos faz alguma diferença. O que conta na verdade é o que Deus diz a nosso respeito. E Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te criou para as boas obras. Se existe alguma tristeza, algum pesar, alguma mágoa, alguma tristeza no teu coração que te impede de ser esta mulher, deixe que a palavra de Deus vivifique o teu espírito, pois o salmista já escreveu: vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus hoje está sendo dita aos nossos corações para nos vivificar. Abacuque, orando ao Senhor, ele pede a Deus: aviva, Senhor. E o avivamento produzido foi a palavra que Deus deu àquele profeta. Então Deus é aquele que é capaz de trazer à vida aquilo que está morto. Então Deus está trazendo ao teu coração hoje a tua dignidade. Deus está trazendo ao teu coração hoje a certeza de que você é capaz, de que você é valorosa e que Ele te formou para que você cumprisse os propósitos dele na tua vida. Não aceite nada menos que o propósito de Deus para você. Não aceite nada menos do que isso. Não ouça o que os outros dizem. E às vezes até o coração do homem é o quê? É enganoso. Mas ouça a voz de Deus. Ouça a voz do poderoso que ecoa na eternidade e diz: filha, eu te criei para a boa obra. Você é uma mulher sábia. Ouça a minha voz e ande nos meus conselhos, porque você é especial. Nós precisamos deixar ecoar essa verdade no nosso coração. Isso é só para as mulheres? Não. Se você começar a ler os textos sagrados, eles chamam o jovem à sabedoria. Eles chamam o homem à sabedoria. Eles chamam o seu povo à sabedoria, porque Ele nos criou para uma boa obra. E Ele vai falar que a sabedoria faz sua diferença na nossa vida. Ela nos dá longevidade, ela nos livra do perigo, ela torna o nosso pescoço de graça. A sabedoria nos coloca em intimidade com Deus. Ela faz toda a diferença na nossa vida. Diz que a sabedoria vem de Deus e que o conhecimento vem da sua boca, porque Deus sabe o que o seu povo precisa. Pensar na sabedoria, Ele diz: pensa nela de dia e de noite, que ela custe ouro e prata, mas vale a pena. Troque toda a sua mercadoria e tenha sabedoria. Sabe por quê, querido? Porque sabedoria é algo que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Mas
nós precisamos entender uma coisa muito importante. Qual é o tipo de sabedoria que nós precisamos? Porque a Bíblia vai falar em Tiago que tem 2 tipos de sabedoria. Ele menciona que existe a sabedoria carnal e terrena. E ele vai descrever esta sabedoria como invejosa, facciosa, ou seja, subversiva. Ele vai dizer que ela é injusta, que ela busca a sua glória própria. Ela mente contra a verdade. Você quer mais? Ela é animal e ela é diabólica. Existe esta sabedoria. Mas ele vai dizer também que existe uma outra sabedoria. Ele diz que existe uma sabedoria que vem do alto. E tudo que vem do alto, tudo que vem do céu, tudo que vem de cima é espiritual. Se existe a sabedoria da terra que é carnal, existe a sabedoria que vem do alto que é espiritual. E aqui entra o segredo do crente com Deus, que só recebe do que é espiritual aquele que é espiritual. Só recebe das coisas do céu aquele que é espiritual. A sabedoria faz a diferença. Ela muda a tua vida, ela edifica a tua casa, ela aumenta os teus dias, ela torna o teu pescoço de graça. E você precisa dela, e eu também. Mas ela está me dizendo, ela é espiritual, ela vem do céu, ela vem de Deus, e só habita naquilo que é espiritual. Então o Espírito está pedindo, olhe para dentro de vocês e pergunte: eu tenho sido espiritual para a sabedoria que vem do alto habitar na minha vida? E você pode se perguntar, e também é direito seu querer uma resposta. E como a Bíblia não nega resposta nenhuma, porque ela é infalível, palavra de Deus, quando nós vamos ver lá em Provérbios 9, no versículo 10, ele vai afirmar para nós respondendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como você identifica se você é uma mulher, um homem, um jovem espiritual? Se existe o temor de Deus na tua vida. Sabe por quê, querido? Porque temor de Deus não é medo de perder a salvação. Temor de Deus não é medo de ir para o inferno. Temor de Deus é amor reverente. Que você diz assim: olha, eu não faço isso porque eu não suporto desagradar os olhos do meu Deus. A minha alma geme, o meu espírito dói se eu desagradar os olhos do Todo-Poderoso. Eu abro mão porque eu não posso entristecer o coração daquele que habita num alto e sublime trono. Isso é temor de Deus. Isso é ser espiritual. E quando falta o temor, longe fica a sabedoria. Sabe, o temor, irmãs, jovens, irmãos, é aquele respeito profundo pela pessoa de Cristo, que não deixa você cruzar aquela linha que te separa dele. Você respeita tão profundamente o Senhor que você serve, que quando você chega diante daquela linha que diz assim: se você ultrapassar, você vai estar separado dele. Então você pega e recua um passo atrás e você diz: Senhor, eu não vou, porque eu preciso do Senhor na minha vida. A linha que te separa dele, você não tem coragem de ultrapassar. Você é até muito valente, você é até muito guerreiro, muito corajoso, mas na linha que te afasta de Deus, o teu temor não deixa você pisar após ela. Comece a pensar nos teus limites, nas linhas que talvez estão sendo colocadas diante de você, para você cruzar. E lembre-se que sem temor não há sabedoria. Porque o temor é a marca do homem e da mulher da igreja espiritual. Porque aquele que teme não transige os princípios de Deus. Aquele que teme não desobedece os princípios de Deus. Aquele que teme, ele não desagrada o coração de Deus. Deus, ele tem prazer naquele que teme. Deus, ele tem alegria naquele que teme. Deus se deleita naquele que teme. Porque ele sabe que está preservado naquele que teme toda a reverência e todo o prazer na sua pessoa bendita. Eu não sei como tem estado o seu temor de Deus.
Mas o Espírito Santo está pedindo para te perguntar: como está o seu temor do Senhor? Como você tem levado, encarado temer a Deus? Você tem transigido? Você tem ultrapassado a linha? Lembre-se sempre que muitas vezes, quando nós ousamos dar um passo que não devemos, nós lançamos mão de um terreno perigoso. Porque quanto mais nós transigimos contra aquilo que desagrada a Deus na nossa vida, mais nós nos distanciamos de Deus, mais a nossa mente fica cauterizada, e depois nós começamos a revestir o Espírito de Deus quando Ele começa a dizer: não faça, não vá, não toque, não use, mas você já perdeu o temor. Então você começa a transigir e resistir o Espírito de Deus. A sua mente está cauterizada. Por isso você veio aqui para Deus lhe dizer: tema, porque se você me temer, você será espiritual, e aquilo que vem do alto entrará na tua vida e fará de você um homem, uma mulher, uma criança, um jovem sábio. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Leia Provérbios nos seus primeiros capítulos e você vai chorar. Com os meus joelhos dobrados, eu comecei a ler esses primeiros capítulos porque eu queria trazer à minha memória aquilo que me dá esperança sobre a sabedoria. Quanto mais eu lia, mais o Espírito de Deus vivificava o meu espírito, mais o Espírito de Deus fazia a minha alma arder, mais Ele subjugava o meu ego e as minhas emoções e dava graça ao meu espírito de dominar a minha carne e de dizer: você precisa buscar a sabedoria com todas as suas forças. Sabedoria faz diferença na vida do crente. Sabedoria faz diferença nos nossos projetos. Sabedoria faz diferença no nosso ministério. Sabedoria faz diferença no nosso trabalho. Sabedoria faz diferença até nos nossos pensamentos. Mas lembre-se, não é uma sabedoria humana. Não são compêndios de livros aqui, armazenados, não. Não é luz só na cabeça produzida pelo homem. É algo divino que homem nenhum pode comprar. Só o Todo-Poderoso dá. E Ele só dá para quem teme. Ele só dá para quem é espiritual. Igreja. Só que depois que você entende essa verdade, quando você compreende que Deus te criou para ser sábio, que Ele proporcionou as boas obras para que você andasse, que Ele deseja isso para a sua vida, que Ele tem sabedoria do alto para te dar se você for espiritual, então você já tomou posse de grande parte da vitória. Mas só que nós chegamos num momento crucial de sermos esta mulher sábia de Provérbios, de sermos um homem, a criança, o jovem, a igreja sábia. Porque depois que você conquista isso em Deus, os inimigos da sabedoria se levantam diante de você. E agora é a hora de você estar pronto para resistir o inimigo, para que ele fuja de você. E Provérbios vai me dar dois inimigos que nós vamos ver rapidamente. Ele vai falar sobre o orgulho e sobre a soberba. Eles são os inimigos da sabedoria. Se você ler na sua Bíblia, no capítulo 11, no versículo 2, você vai encontrar a seguinte palavra: vindo a soberba, virá também a afronta. Algumas traduções vão até mais adiante, diz a desgraça. Mas com os humildes está a sabedoria. Presta bem atenção, que você nunca esqueça que aonde está o que é carnal, o espiritual não habita. E a soberba, ela é o quê? Ela é carnal. Se tiver a soberba nos nossos corações, nós não vamos alcançar a sabedoria que vem do alto. E além de não alcançarmos, ela traz consigo a desgraça e a afronta. Às vezes eu olho para minha casa, às vezes você também olha, e às vezes vemos algumas coisas fora do eixo, porque precisamos mudar aquilo que nós somos. Nós precisamos despir de nós e nos revestir do nosso Deus para sermos espirituais. O orgulho ou a soberba, que são sinônimos aqui,
Ele é tão terrível que vocês sabem que ele foi o pecado máter de Lúcifer. Ele afrontou a Deus, querendo o trono que era de Deus. E quando o orgulho e a soberba estão nas nossas vidas, elas estragam os nossos relacionamentos. Elas toldam as águas do nosso lar. Porque o orgulho, ele faz uma coisa difícil. Ele rouba o nosso tempo. Sabe quando você se magoa com alguém na tua casa, ou com o esposo, ou com o filho? E aí, chega a hora de pedir a desculpa e o perdão, mas o seu orgulho não deixa. Não, fui eu. Se ele quiser, que ele que pede. Não, menino, a gente não pede desculpa, não. Menino tem que aceitar a bronca. Mas se você tiver errado, mas o seu orgulho não deixa. Enquanto o orgulho está ali, as pessoas estão distanciadas umas das outras. Pode até haver a reconciliação, mas o tempo foi perdido. E você não só perde o tempo com o outro por causa do orgulho, não. Você perde o tempo com Deus, porque a Bíblia diz que se você for apresentar uma oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta e conserta e depois volta. Enquanto o orgulho rouba a comunhão com o outro, também tira a tua comunhão com Deus. Ele traz afronta e ele traz desgraça para a nossa vida. Quando nós, às vezes, não temos a coragem de nos reconciliar com o irmão da igreja. Mas não fui eu, foi ele. É o orgulho falando mais alto. E aonde está a nossa sabedoria? É disso que nós precisamos nos ater. A palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria está com os humildes. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito que vocês já perceberam isso. Tiago, quando ele descreve a sabedoria que vem do alto, ele revela o caráter da humildade. Eu achei isso aqui extraordinário. Quando o Espírito de Deus me disse isso, eu falei assim: Senhor, como que a tua palavra é extraordinária? Ao descrever a sabedoria, ele revela o caráter da humildade. Quando você abre a sua Bíblia na Epístola de Tiago, ele vai dizer que a sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Primeiramente, pura. Depois ela é o quê? Pacífica, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade. O que é sem parcialidade, igreja? Que não vê aparências. E também ela é sem hipocrisia. A mulher sábia edifica a sua casa com essa sabedoria. Ela é pura. Ela é pacífica. O que é pacífica? Aquele que traz e promove a paz. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. O pacificador é aquele que promove a paz. Mas às vezes nós promovemos o quê? A guerra por causa do orgulho. De queremos ter a razão, de queremos que a última palavra seja nossa. Mas a verdadeira sabedoria que edifica a casa é essa, porque ela é tratada, ela sabe tratar. Ela é cheia de bons frutos. E a misericórdia? Esse menino não merece não, esse esposo, misericórdia. Mas você trata com graça, você dá para ele aquilo que Deus te deu, aquilo que ele não merece. Esse é o evangelho do reino de ponta cabeça, né? A lei mandava você pagar olho por olho e dente por dente. Mas agora Jesus traz a graça e diz: dá a outra face, porque a sabedoria ela é misericordiosa. Dá misericórdia para quem não merece, porque você vai construir a tua casa. E você vai dizer: a minha casa é um lugar de bênção. O meu lar tem paz e harmonia, porque Deus impetrou sobre mim esta promessa, que a mulher sábia edifica a sua casa. Sua casa, irmãos, edifica onde ela estiver. Ela edifica no trabalho, ela edifica no conjunto. E não é só mulher não, irmãos, porque a sabedoria em Provérbios, ela está designada para o homem, para o jovem. Você ajuda a construir o seu lar. Você ajuda o pastor a trabalhar no ministério e fazer com que a igreja avance poderosa na terra. Se você tiver o quê? Sabedoria, trato, bom fruto, misericórdia, pureza, paz e sem falsidade, sem hipocrisia. E para nós caminharmos para o entendimento final, Deus instrui através de Tiago que aquele que não tem sabedoria faz o que? Fica sem? Deixa para lá? Ah, não tem? Não. É aquela síndrome de que eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo, né? Esse é meu jeitão. Não existe isso com Deus. Aquele que não tem
pede a Deus, algumas traduções dizem que dá liberalmente, não lança o rosto, ou que a todo dá. Então, se você não tem, você pede a Deus. Só que agora existe uma coisa, quando Deus vai conceder esta sabedoria que vem do alto, que é pura, que é tratada, aquela que vai você prosperar na tua casa, Ele vai fazer uma averiguação. Ele vai olhar e vai dizer, tem temor? Porque para receber alguma coisa que é espiritual, tem que ter o quê? Tem que ter temor. Porque o temor é o primeiro passo que a pessoa dá em direção à sabedoria. E depois ele olha e fala assim, tem orgulho? Porque se tiver cheio de orgulho, não tem espaço. Você já viu uma lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço? Se está cheio de orgulho, de soberba, de presunção, de altivez, não vai receber sabedoria. Aí a Bíblia vai nos ensinar a esvaziarmos de nós mesmos, a despirmos dos nossos achismos, de darmos a última palavra, de termos sempre a razão, de não pedirmos o perdão, de não oferecermos misericórdia e graça. E vai dizer, abre mão de todas estas coisas, para que a sabedoria entre em você. Então Deus dá, mas primeiro Ele faz uma verificação. E eu gosto, irmãos, quando Deus me dá a oportunidade de antecipação. Porque é isso que Ele está fazendo hoje. Ele está me dando uma oportunidade de antecipação. Ele está dizendo assim, olha, vai adiantar o seu processo se você ouvir a minha palavra e reconhecer algo em você e já começar a pedir e a buscar mudança. Porque aí quando eu fizer a verificação, é só eu dispensar o que tem no céu para a tua vida. E aí muda a tua casa, muda os teus relacionamentos, muda, irmãos, às vezes, né, o casamento complicado, tumultuado, né, que não chega num alinhamento de pensamentos, de decisões, né, é só tribulação, é só desacordo, né, é aquele campo de guerra. E aí começa a vir a paz, porque a sabedoria é o quê? É pacificador. Você entende? Nessa casa hoje ninguém respondeu no rispidez. Ninguém nessa casa hoje, né, foi meigo igual um coice de mula. Vocês ouviram falar que tem gente que é meiga igual um coice de mula? Né? Ninguém hoje foi meigo assim em casa, mas todo mundo hoje é diferente. Porque existe alguém edificando com sabedoria. Nós temos um problema muito grande, que a gente quer que o outro mude. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. E às vezes, nós causamos feridas e queremos que Deus cure as feridas das pessoas que nós causamos, seja nos filhos, no marido ou vice-versa. Só que Deus não vai fazer isso. Ele vai te capacitar através do que tem para te dar, para você ser o instrumento que vai causar as feridas que você mesmo causou. A responsabilidade é nossa, o compromisso é nosso. Não só da mulher, não, do homem também. Ser instrumento de cura. Porque você agora foi transformado, foi mudado pela realidade da palavra de Deus. Eu não vou me alongar, irmãos. Vou agora fechar o nosso pensamento lendo a palavra de Provérbios 13:10, que diz assim, olha, da soberba provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham sabedoria. O soberbo, é onde ele chega. É uma coisa interessante, né? A contenda, o tumulto, a confusão, a briga, sai como um rastilho de pólvora atrás dele. É isso que o soberbo provoca. Você já viu alguém gostar de ficar perto do orgulhoso? Eu sou, eu faço, eu posso, eu mando. A última palavra é minha. A gente torce o nariz, a gente gosta. Porque perto do orgulhoso, a contenda, a discórdia, a briga. E aí você começa a achar assim, mas eu não sou orgulhoso. Mas aí de repente o Espírito de Deus começa a falar assim, mas aquelas brigas, aquelas contendas, aqueles negócios não estavam acontecendo. Aí você vai falar assim, não era bem como eu estava achando. Porque a palavra de Deus é apta para redarguir e discernir pensamentos e intenções. E é isso que ela está fazendo. Ela está buscando lá no interior da sua alma, onde residem as suas emoções, os teus desejos, as tuas decisões. Porque as nossas decisões, os nossos desejos, o nosso volitivo, a nossa vontade reside na nossa alma, que por sua vez habita no nosso corpo, junto com o nosso espírito. Ele dominava sobre nós no princípio, mas por causa do pecado, a ordem de domínio se subverteu. Porque o espírito só pode dominar agora se ele for vivificado e sair da morte espiritual.
E nós não podemos permitir que a nossa vontade, que os nossos desejos sobreponham aquilo que Deus tem para nós. Então Ele vai trazer a sua memória agora. E Ele está te dizendo: brigas, contendas, isso é coisa do orgulho e da soberba. Nós vamos abrir mão disso tudo, porque o nosso Deus é poderoso para quebrar fortalezas. A gente acha que fortaleza é só obra que o mal provoca, mas esses sentimentos são fortalezas em nós que bloqueiam o agir de Deus na nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para quebrar fortalezas. Então comece a invocar o Senhor, comece a pedir: Senhor, destrua agora toda soberba, destrua todo o orgulho, desfaz em ruínas esta fortaleza, porque eu fui chamada para receber sabedoria que vem do alto e prosperar em todos os meus planos e projetos. Igreja, e Ele não busca você porque Ele sabe tudo soberbo e orgulhoso. Não aceita que o pastor fala: irmã, faz assim, vamos fazer desse jeito, que é com sabedoria, é suportando o outro irmão, é lembrando que todo mundo tem fraquezas. Mas onde que fica o conselho? Você põe debaixo do pé e pisa. Isso é soberba. A palavra de Deus diz que cheio do Espírito, eles não se embriaguem com vinho, nem que a contenda, mas nem cheios do Espírito. E quando ele termina, ele encerra dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. A gente acha que cheio do Espírito é só manifestação exterior de poder. Mas não. O cheio do Espírito é aquele que se sujeita ao outro. E só se sujeita àquele que tem sabedoria, que vem do alto, que é pura, pacífica, tratada, misericordiosa. Ele aceita o conselho. E quem não aceita, está perdendo. Porque Provérbios vai dizer que com conselho você pode ganhar até o quê? Tem uma guerra. Um bom conselho. Às vezes tem guerra na casa, não tem? Mas busca um conselho sábio. E Deus vai te dar a estratégia da vitória. Não seja soberbo, mas seja sujeito. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Aleluia. Humildade que a palavra de Deus fala não é ser um capacho. A humildade que Deus fala é o quê? Pureza, paz, misericórdia, bons frutos, bom trato, sem parcialidade e sem hipocrisia. É o caráter da humildade, revelado através da sabedoria. Irmãos, agora eu tenho que fechar mesmo. Mas o orgulho ele dá causa um outro estrago maior do que todos esses que você pode imaginar. Lá no livro de Salmos, no capítulo 10, versículo 4, o salmista vai escrever dizendo que por causa do orgulho o ímpio diz: não há Deus. Isso que é algo tremendo. Por causa do orgulho, aquele que ainda não aceitou a Jesus, muitas vezes ele diz: não vale a pena aceitar Jesus. Porque se eu aceitar a Jesus, eu vou ter que me submeter ao governo e ao domínio de Jesus. Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto. É o orgulho, tá vendo? O orgulho ele gosta, ele faz, ele manda. Eu não posso abandonar minha vida, os meus costumes, os meus hobbies, os meus gostos, para Jesus mandar em mim, para mim ser crente, ir no culto, dobrar joelho e orar, dar glória a Deus, deixar o mundo que passe a sua concupiscência. Não posso não. Olha o orgulho, como é que ele grita alto, como ele se impõe como um reizinho de empáfia. Por isso que o Salmo está dizendo que às vezes as pessoas não aceitam a Cristo por causa do orgulho. Mas aí o que acontece? Eles perdem o quê? A salvação. E a salvação é a maior bênção que nós vamos receber em toda a nossa existência, começando da agora até a eternidade. E nada se compara à glória que nos há de ser revelada. Então, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que não gostam de cantar aquele hino assim: quebra a minha vida e me faz de novo porque dói. Carne é que sente dor, irmãos. Espírito não sente dor, não. Tá bom? Espírito não sente dor, não. Quem sente dor é carne. Se está doendo, é porque ainda é carnal. Porque se for espiritual e o Senhor fizer a boa obra, Ele aperfeiçoa. Ele mesmo diz: eu começo a boa obra e eu vou aperfeiçoando ela. E se Ele tiver que me refazer, Ele o vai, porque Ele tem propósitos para a minha vida. E os propósitos dele são sublimes. E
seja feito o teu reino e a tua vontade. E se a vontade dele é me aperfeiçoar para cumprir os seus propósitos, que o orgulho morra, mas que a glória e a grandeza de Deus estejam soberanas acima de tudo. Então não perca a salvação por causa do orgulho, porque aquilo que Deus vai te mostrar, querido, é tão inefável, é tão glorioso que Paulo viu, mas não pôde falar. Mas aí eu paro para ver. Esse é o tipo de coisa que eu paro para ver. A glória, o céu, eu paro para ver. Eu deixo o mundo, eu abro mão do orgulho, eu peço perdão, eu me humilho. Sabe por quê? Porque isso vai me fazer ver a glória de Deus. Uma coisa que eu vou encerrar falando isso. Eu gostaria de alertar tanto as mulheres quanto os pais, quanto as crianças. Nós adultos temos um péssimo hábito de não pedir perdão para um filho, para uma criança, porque acha que ele tem que aceitar a nossa bronca, às vezes nós estamos errados. Igual o dia que eu fiz com meu filho estudar para uma prova, ainda deu uma postinada nele, pá, menino, estuda! E meu filho estudar para a prova errada, irmãos. E aí quando eu cheguei em casa, depois da prova, e nós constatamos o erro, eu falei, meu filho, perdoa. Tem que estudar mesmo, se vira. Aprenda a pedir perdão. Porque ele tem sentimentos, ele tem emoções. E somos nós que gerimos os sentimentos e as emoções das heranças que Deus colocou em nossa vida. Lembre-se que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela é contável, ela é cheia de misericórdia. Você vai ter um aliado junto com você. Vai ser um filho que te obedece, um filho que te ama, um filho que ouve o teu conselho, porque ele sabe que o seu coração é capaz de pedir perdão para ele. Isso vai mudar a realidade do seu relacionamento. Isso vai fazer toda a diferença. E assim, irmãos, entre marido e mulher, entre irmãos de igreja, entre pessoas no trabalho, se precisar de pedir perdão, começa a pedir perdão. Tem gente que pede perdão assim, ele te ofende e depois ele começa a te agradar. Porque ele tem coragem de falar assim, eu fiz isso assim e eu sei que eu te magoei. Você até pode, porque né, a gente acaba perdoando, está na nossa natureza também perdoar. Mas isso não é o certo, não. A Bíblia manda fazer com conserto. É agradável o negócio, não é cessar, não. Temos que mudar esse hábito. Então, irmãos, lembrem-se, o orgulho impede muitos desfrutarem a salvação. Irmãos, Deus nos criou para as boas obras. Ele nos disse que nós devemos temê-lo. E que se pedirmos a Ele sabedoria do alto para edificarmos a nossa casa, Ele nos dá. Então não vamos permitir que a soberba e o orgulho se assenhoreiem de nós, mas que a sabedoria humilde seja a nossa identidade e a nossa marca. Não só das mulheres, mas da família, da igreja, do povo de Deus. Sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz que Deus tem uma medida para dar as coisas dele. Os irmãos sabem qual é a medida que Deus dá? Pouquinho, irmãos. Pouquinho? A medida de Deus é pouquinho? A medida de Deus é essa aqui? Não, a Bíblia diz que Deus tem uma medida. A medida de Deus é o quê? Sacudida. E quando vocês enchem um saco, vamos pensar num saco de areia. Você está enchendo, chegou na boca, aí você pega ele e sacode. Desce. Aí, recalcado. O que é recalcado? Você coloca mais um pouquinho, sopra. Coube mais. Transbordando, depois que come mais, entorna. Aí ele vai e deita no nosso regaço e coloca tudo no nosso colo. Essa é a medida de Deus. Pede que Deus vai dar de sobremaneira aquilo que Ele tem para mim e para você. Que a palavra de Deus abençoe a sua vida, como ela abençoou a minha. Os irmãos podem crer. Essa palavra foi um divisor de águas na minha vida, nos meus relacionamentos e no meu comprometimento com Deus. E eu louvo o Senhor por isso. E mais uma vez parabenizo e agradeço a gentil atenção dos irmãos. E retorno com direito o microfone.